E aí, galera, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tô aqui para gravar mais uma mensagem de Deus para a vida de vocês, que Deus tem colocado no meu coração esses dias. E é uma palavra muito conhecida. E a palavra do Senhor, como nós sabemos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E todos os dias nós precisamos estar na palavra de Deus, não apenas ler e ouvir, mas para que a gente possa estar na palavra do Senhor, nós precisamos guardar a palavra do Senhor. E nós só guardamos a palavra do Senhor quando nós a aceitamos. Como Tiago no capítulo 1, versículo 20, ele nos aconselha com humildade a aceitar a palavra que é implantada em nós, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. E a palavra que Deus me deu para estar trazendo para a vida de vocês, ela se encontra lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, como Ele mesmo disse, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como o Senhor, Ele também disse que não veio para o bom, mas sim para o doente. Ele não veio para os justos, mas para chamar pecadores ao arrependimento. Assim como Ele veio e assim como Ele fez, como João disse no capítulo 1, e nós vimos Ele cheio de graça e de verdade. Vimos a plenitude de Deus nele. Esse mesmo Jesus é o que hoje, através da minha vida, pela sua palavra, está falando com você, para dizer para você que o mesmo amor com que Ele amou cada pessoa que na sua palavra que nós lemos, nós encontramos, é o mesmo amor que Ele tem por você, pela sua vida. Porque embora Jesus não esteja fisicamente quando Ele veio, não esteja fisicamente agora aqui, mas Ele está, porque está espiritualmente, porque Ele é o próprio Deus e para Ele nada é impossível. E a mensagem que Deus Ele manda eu dizer para você é para que você leve os seus fardos a Jesus, lance sobre Ele, entregue para Ele. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei que Deus, Ele sabe qual é a sua realidade. Eu sei que Jesus, Ele conhece qual é a sua situação. E a única coisa que Deus Ele quer de você é que você confie nele, porque a nossa confiança nos leva a buscar aquilo que nós precisamos. Deus escolheu o povo de Israel no passado e Deus Ele sempre falava através dos seus profetas para que o povo de Israel não se apoiasse nas outras nações, não buscasse a ajuda dessas nações
Inclusive tem até uma palavra em Isaías, eu não lembro agora o versículo, que Deus fala para que o povo não descesse ao Egito para buscar a ajuda do Egito, para buscar, para esperar pela ajuda do Egito, confiando nos carros, nos cavalos, pela força, né, do governo, daquela potência que era naquela época. Da mesma forma também é hoje a realidade dessa chamada confiança, busca por ajuda que nós todos necessitamos, que nós todos fazemos. E o que Deus ele quer é que a nossa busca pela ajuda que nós necessitamos, nós venhamos a buscar nele. A nossa confiança de esperar pela ajuda, nós venhamos colocar nele. Porque os governos falham, acabam, eles se corrompem, os homens, as pessoas se corrompem, as pessoas decepcionam, as pessoas nos traem, dinheiro acaba, bens acaba, e Deus não nos decepciona, Deus não nos engana, Deus não mente para nós, Deus não nos trai, Deus não nos abandona, Deus não se corrompe. Pelo contrário, quando nós achamos que Deus não está, é aí, nesse momento, que Ele está mais do que sempre esteve. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 17, a partir do versículo 24, mas especificamente no versículo 27, se eu não estou enganado, ou é o 28, que diz: embora não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Saiba que Deus, Ele está perto de você. Saiba que Deus, Ele ama você. Saiba que Deus, Ele se importa com você. Mas você precisa crer nesse Deus. Você precisa crer no amor que Ele tem por você. Você precisa buscar a ajuda dEle. Você precisa pedir pelo socorro dEle. Você precisa ter a fé e colocar essa fé em Deus em ação, crendo no nome de Jesus, pedindo em nome de Jesus, fazendo, quando você for tomar a atitude, dizer em nome de Jesus, colocando a sua fé e a sua confiança em Deus. E é como o Senhor ele está dizendo: venham a mim. Então Ele está chamando você para que você vá até a Ele. Como eu falei, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua realidade, mas Deus Ele sabe e Deus quer te ajudar. Deus já está pronto para te ajudar. Deus Ele já tem o que você precisa. Mas você precisa entender que não se trata de Deus já saber o que você está passando, Deus já ter o que você precisa e Ele simplesmente dar a você. Se Ele quiser, Ele faz isso, mas Ele, além de ser bondoso e amoroso, Ele também é santo e Ele é justo. Ele não é como nós. Os caminhos de Deus é diferente dos nossos, os pensamentos de Deus também. Então, Deus, Ele é nosso Pai, e o Pai que ama o seu Filho, Ele não apenas dá ao filho o que o filho precisa ou o que o filho pede, mas Ele também corrige o filho quando necessário, Ele também disciplina o filho quando necessário. Então, tem coisas que nós pedimos para Deus e Deus não nos dá, porque a palavra diz em Tiago capítulo 4 que nós pedimos mal, porque nós pedimos para gastar em nossos prazeres. E Deus, Ele não é amigo desse mundo. E esse mundo não tem nada a ver com Deus. E Ele fala na palavra que aquele que quer ser amigo desse mundo se torna inimigo de Deus. Porque nós temos que entender que o que comer, o que beber e o que vestir, Deus já sabe que precisamos dessas coisas. Antes que a gente peça, Ele já sabe o que nós iríamos pedir. E o que nós temos que fazer é ser sinceros de coração
e não ter um egoísmo dominando na nossa mente, no nosso coração, controlando a nossa vida. Nós não temos que ter um orgulho nos controlando, pelo contrário, nós temos que ter a humildade e entender que nós carecemos de Deus, que nós precisamos de Deus e que nós necessitamos de Deus e que, além dos nossos planos, projetos e sonhos, Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus ele sempre foi amoroso e bondoso, mas foi o ser humano, e é sempre o ser humano, que é mau, que é rebelde, que é desobediente. Deus nunca fez o mal e Ele jamais irá fazer, porque em Tiago capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém Ele tenta. O que acontece é que somos nós que nos inclinamos para um caminho que não é o caminho de Deus. Somos nós que plantamos o erro e então colhemos o sofrimento, colhemos as consequências. Mas em relação a Deus, ele não tem nada a ver com o sofrimento que nós recebemos pelo próprio pecado que nós cometemos. Pelo contrário, o que Deus tem a ver é com a nossa libertação. O que Deus tem a ver é com a nossa salvação, é com o nosso socorro, a nossa ajuda. Porque Deus ele nos dá o escape. Deus ele nos dá o livramento. Ele nos desvia do caminho errado. Mas quando Ele fala, nós não escutamos. Quando Ele manda, nós não obedecemos. E então é por isso que nós sofremos. Porque a palavra diz em Lamentações capítulo 3. Não lembro agora especificamente o versículo, mas eu acho que é entre o 37 ao 39. Quando fala assim: por que se queixa o homem? Eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês. Não quero que esse vídeo se prolongue demais. Mas olha só o que é que a palavra do Senhor ela fala aqui. Lamentações 3, a partir do 39. Diz aqui assim, ó. Como pode um homem reclamar quando é castigado por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e oremos. Pecamos e nos rebelamos. Então olha o que a palavra diz aqui no versículo 39. Como pode um homem reclamar quando é castigado, quando é punido por seus pecados? Então, como é que nós podemos reclamar da vida quando nós estamos sofrendo o castigo que merecemos? Porque a palavra diz em Gálatas 6 que o que nós plantarmos, nós iremos colher. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, porque Deus me encaminhou por esse sentido da palavra, mas eu tenho certeza que Deus ele sabe quem é você que está me assistindo aí. Ele sabe quem é você que está ouvindo a palavra dele e ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe exatamente o que você necessita nesse momento da sua vida. Muito mais aos seus olhos, a esses olhos carnais, muito mais do que alguma coisa sobre a realidade da necessidade física dessas coisas materiais, muito mais você precisa sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre a libertação, sobre a transformação, a restauração, a renovação. Deus ele quer você perto dele, Deus quer você junto dele, Deus quer você unido a ele. E o chamado dele para você hoje é: venha a mim. Você está cansado, você está cansada, sobrecarregado, sobrecarregada. Há um fardo sobre as nossas vidas que só Jesus pode carregar, que na verdade ele já tomou sobre ele e o levou lá na cruz, que é o fardo dos nossos pecados. Nem eu e nem você somos capazes de suportar esse fardo, porque ele é um fardo de morte e que
E que se não largarmos Ele, que se Ele não for retirado das nossas costas, Ele vai nos arrastar para a condenação. E apenas uma coisa basta para que esse fardo seja retirado das nossas vidas: o sangue de Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor fala que foi o alto preço pago pelo nosso resgate. O sangue de Jesus, ele é a remissão dos nossos pecados. Ele é o perdão. Ele é o que apaga, é o que nos lava, que nos purifica e limpa a nossa vida diante de Deus de toda a mancha do pecado. Deixa nossas vestes espirituais mais alvas que a neve. Nós somos embranquecidos pelo perdão de Deus e aos seus olhos os nossos pecados, eles são cancelados, apagados. E é isso que Deus ele quer. Eu não sei como se encontra a sua alma, eu não sei como se encontra a sua mente, eu não sei como se encontra o seu coração. Mas eu sei que existem situações em nossas vidas, e principalmente causadas pelo pecado, a escravidão do pecado, a opressão do pecado, que perturbam a nossa alma, perturbam a nossa mente. Aparentemente está tudo bem, por fora está tudo bem, com um sorriso no rosto, um semblante normal, mas a mente ela não para. A alma está abatida, está perturbada, angustiada, o coração apertado, ferido, sofrendo. E somente Jesus pode fazer com que haja não apenas um alívio, porque Deus ele não é o Deus do alívio momentâneo, ele é o Deus da paz. E só Jesus pode trazer essa paz, como o príncipe da paz que ele é. E levando para outro sentido, como eu falei, que essa é a principal parte, é a primeira, é a principal que Deus ele quer na nossa vida, na sua vida. O que Deus ele também deseja em relação às suas preocupações e inquietações é que você saiba que Ele está cuidando de você, que Ele tem um cuidado especial pela sua vida, porque você é importante para Deus. Ele tem planos de bem para você, porque a palavra diz isso aqui em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo de número 11. Eu vou até abrir aqui para você poder ver comigo o que a palavra de Deus ela diz. Olha só: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jesus está dizendo para que você venha a Ele. E Ele diz aqui: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você está precisando do descanso do Senhor. E só o Senhor pode dar esse descanso a você. Não são pessoas, não são lugares, não são coisas. Ainda que você passe um dia inteiro dentro de um templo orando, ainda que você peça oração para várias pessoas, se você não tem um encontro com Jesus Cristo, se você não encontrá-lo, você não receberá, você não conseguirá ter esse descanso que só o Senhor Jesus ele tem para ti. A palavra do Senhor diz: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu refúgio e Deus meu. Espera em Deus, é o que a palavra diz. Descansa em Deus, é o que a palavra diz. E aqui o Senhor Jesus diz: e eu darei descanso a vocês. Veja que é um complemento. E eu darei. Para que você receba o descanso que Jesus tem para ti, faça o que Ele está te aconselhando nesse dia. Vá até Ele e lance sobre Ele esses fardos pesados que estão te cansando e sobrecarregando.
E ele ainda diz mais: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha só, Jesus está dizendo para que você tome sobre você o jugo dele. Sabe qual é o jugo do Senhor? É a graça, é o perdão, é o amor. O jugo do Senhor é como ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu tinha falado antes, o fardo que carregamos é um fardo pesado pelo fato de ser o pecado, um fardo de culpa, um fardo de sofrimento, um fardo de dor, um fardo de dúvida, um fardo de confusão, um fardo de perdição, um fardo de escuridão, um fardo de medo, de preocupações e ansiedades. E Jesus, o fardo que Ele te oferece nesse dia é um fardo suave e o jugo é leve. E o Senhor te convida a que você aprenda dele, para que você ouça a Ele, para que você receba, aceite, você creia no conselho, na palavra, no ensino dele. Se Ele diz para você, para que você fique, fique. Se Ele diz para que você vá, vá. Se o que Jesus está te falando nesse momento é para que você venha até a Ele, é porque Ele tem para dar para você o que você necessita. Ele quer, mas você também tem que querer. Se você quiser, então você vai até Ele. Mas se você não quiser, então você não vai. Você vai seguir sua própria vida e você vai fazer do seu jeito, confiando nas suas próprias forças ou em quem você quiser confiar e no que você quiser se apoiar. Mas o meu conselho para você é que você creia nessa palavra e você vá até o Senhor Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai receber da parte do Senhor o que só o Senhor pode dar para você. Porque o que a sua alma precisa nesse mundo você não vai encontrar. O que a sua mente precisa nesse mundo você não vai encontrar. O que o seu coração precisa nesse mundo você não vai encontrar. Porque tudo que esse mundo tem para oferecer só se submete a uma coisa: a carne. Nada desse mundo tem a ver com o espiritual. Tudo desse mundo só tem a ver com o físico, com o corpo. Mas o que tem a ver com o espiritual, para as nossas vidas, só está em Deus. O que necessitamos, o que precisamos e o que nós devemos, por crer e por obedecer, pela nossa própria salvação, pela nossa própria paz, que nós só encontramos em Deus. Então creia no que Deus está te dizendo e obedeça a essa palavra viva e eficaz, lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Os céus e a terra passarão, mas essas palavras jamais passarão. E se você crer nela e você colocá-la em prática, é o que a palavra diz aqui, olha. Eu vou finalizar esse vídeo com essa palavra que está aqui em Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 22, 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem ou a pessoa que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática,
dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. É o que a palavra de Deus está dizendo. Se você apenas ouve, você está enganando-se a você mesmo. Mas se você coloca em prática, se você observa, olha só, se você apenas é um ouvinte e não é um praticante, então a palavra diz aqui que você é como aquele momento que você vai lá no espelho e você se olha e aí você vê sua aparência como ela tá. E depois, quando você sai, você vai trabalhar, você vai para algum lugar, você esquece como é que estava a sua aparência. Da mesma forma acontece quando nós apenas ouvimos a palavra. No momento nós estamos ali vendo, nós estamos entendendo, porque enquanto nós estamos ouvindo, nós estamos com a atenção voltada para ela. Mas depois, quando nós paramos de ouvi-la, nós não a colocamos em prática, nós não a recebemos em nosso coração, então essa palavra para nós, ela sumiu, ela desapareceu. Nós esquecemos dela, por quê? Porque ela não encontrou lugar em nosso coração, nós apenas estávamos ouvindo ela apenas chegou aos nossos ouvidos, mas ela não entrou no nosso coração. Nós fizemos pouco caso da palavra ao ouvi-la, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas não é somente o ouvir de escutar, é o ouvir de querer a palavra em sua vida e de crer nessa palavra. A palavra-chave é crer na palavra. Enquanto você ouve a palavra, você precisa entender que você tem que crer nessa palavra. Você tem que receber a palavra e colocá-la em prática na sua vida. Você tem que colocar essa palavra em ação na sua vida. Porque ter fé na palavra de Deus é isso. Crer na palavra de Deus é isso. Não se trata somente de você dizer amém, eu recebo, amém, eu creio. Mas é você na sua vida colocar ela em prática. Se Jesus está dizendo nessa palavra para que você vá até Ele, e você crê que Jesus está chamando você para você ir até Ele, para você receber dele o que Ele tem planejado para a sua vida, e a sua fé, então a sua fé te leva até Ele, através da oração, através de um momento você tendo com Deus, não importa onde você esteja, mas que você seja sincero e você busque a Deus de todo o seu coração, crendo no que a palavra de Deus ela diz, tão somente com essa fé, a fé na palavra, somente na palavra, no nome de Jesus, se dirigindo ao único e verdadeiro Deus que se encontra no céu e que é teu Pai e que te ama e que tem para ti um plano maravilhoso. Então, a palavra diz, e se você colocar em prática essa palavra, olha só o que ela garante para você. O versículo 25 diz: mas o homem ou a pessoa que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, observa, é o ouvir com a atenção, crendo, observa atentamente, como diz aqui a palavra, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que realizar. Em tudo que você realizar na sua vida, você vai ser feliz, porque você está observando a palavra de Deus atentamente. Você está perseverando na prática dessa palavra. Você não a está esquecendo, mas você está praticando ela. Você está sendo, você está fazendo, na verdade, o que deve ser feito, que é colocar em prática a palavra. Então, o versículo diz que você será feliz em tudo que você fizer. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Tchau, tchau.